É, falando, né, sobre tributação e investimentos. Esse nicho, ele é bem importante, porque teve uma crescente muito alta em relação aos investimentos, né. Então, quando eu falo em crescente, eu digo em torno de 5 anos, mais ou menos, né. E quando se fala em 5 anos, é algo que é muito recente. Então, por exemplo, em 2018, nós não tínhamos nem 1 milhão de CPFs na bolsa de valores, né. E nós estamos fechando 2022 e já atingimos o marco de 5 milhões de CPFs. Então, de 2018 para cá. Então, teve esse aumento muito grande do número de investidores na bolsa. E isso se deu por conta, do aumento do acesso à educação financeira, né. Então, antigamente, quem se ouvia falar de bolsa de valores era algo, assim, tão, inacessível para muita gente, né. Então veio aí a internet, veio muitos players, né, muita gente falando sobre, trazendo educação financeira. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tem muita gente que fala e traz esse conteúdo para as pessoas. E hoje investir na bolsa, com R$ 30 você consegue abrir uma conta na corretora e investir, né, comprar suas ações e começar os seus investimentos. E isso foi aumentando culturalmente, né. Então o número de CPFs na bolsa aumentou muito. E também teve ali o boom, né, o estouro da bolsa de valores foi no ano pandêmico, em que teve a necessidade, de formar uma reserva de emergência, as pessoas tiveram aquela necessidade de ter um cuidado financeiro, e também em relação à ociosidade de tempo que as pessoas puderam estudar, em relação aos investimentos, né. Então o ano de 2020 teve aí um aumento significativo do número de investidores. Por que que é importante essa questão do número de investidores na bolsa, né? Porque os investidores, eles passam a ter uma obrigação fiscal pelo fato de possuir investimentos na bolsa de valores, né. Então, se você investiu na bolsa, você já passa a ser obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, por exemplo, que essa é uma das obrigações, né. Eh, Muitas pessoas, dentro de entre esses exemplos que eu citei, que começaram a aprender educação financeira pela internet, abriram contas na corretora, começaram a investir pequenos valores, muitas pessoas até desconheciam dessa obrigação da entrega da declaração, né, e acabaram tendo ali seu CPF bloqueado, caindo em malha fina, porque antes não estavam obrigados a entregar a declaração. Porque qual que é o primeiro fator que a gente observa na declaração do imposto de renda? Total dos rendimentos tributáveis, né. Teve ali 28.500 de rendimentos tributáveis, alcançou ou não alcançou? Muitas pessoas nem chegam nesse teto. Então, muitas pessoas ali estavam desobrigadas até então da entrega da declaração, mas investiu na bolsa de valores, passou a ser obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Então, essa é a primeira obrigação do investidor, né. Pode falar, Camila. Sobre isso, Thaís, eu até queria dar um depoimento assim que aconteceu comigo. Eu tive duas situações, inclusive alunos meus, né, que não fizeram IR e não tinha noção que tinha que fazer IR, e assim, recebia a bolsa, recebia um valor bem abaixo, sabe? E assim, como é que você arrumou dinheiro para investir, minha filha? Porque se você não tem salário, né, mas o pessoal investe, ninguém sabe de onde que vem o dinheiro, e acaba caindo na malha fina, CPF bloqueado, né? Por Uhum. conta disso. Então, esse critério, de fato, ele é bem desconsiderado e é um nicho forte para a gente oferecer os nossos serviços, né? Uhum. Sim, sim. Nesse detalhe eu também vou entrar, né, porque teve um número muito grande de malha fina nos investimentos no ano de 2021 e 2022 por conta disso, né. 2022 já teve uma diminuição do número de malha por conta da consciência, né, então tudo uma questão de mudar da evolução do comportamento, né. Então o pessoal foi ali tendo a conhecimento da educação financeira, foi começando a investir, não sabia da obrigação, não entregou, caiu em malha, daí sim começou a declarar, né.
Então tem essa questão da entrega da declaração, que é um fator de obrigação. E investiu um mínimo valor qualquer. R$ 1 na bolsa de valores você já está obrigado a entregar. Então, essa tua situação, Camila, é muito comum, porque as pessoas começam a investir pouco, né? Principalmente quem quer aprender. No meu escritório, a gente atende, tem esse braço somente de pessoa física de assessoria de investimentos, né? Então, nós atendemos muito caso de malha fina de pessoas que, por exemplo, compraram cursos na internet para começar a aprender, desistiram ou perderam, né, dinheiro na bolsa, fizeram uma, duas operações, até esqueceram e caíram em malha fina porque simplesmente não declararam, né? Então, a declaração, ela é a primeira obrigação do investidor, em relação aos seus investimentos, tendo uma movimentação constante dos investimentos ou não, né? Mesmo que ele tenha só feito uma compra e uma venda durante o ano, ele precisa entregar essa declaração para evitar problemas com o seu CPF, né? Porque caiu em malha fina, não entregou a declaração, a Receita Federal coloca esse CPF com pendente de regularização. E isso faz com que o investidor ele fica com seu CPF bloqueado, ele fica com as suas transações bancárias bloqueadas, não consegue abrir uma conta, fica com problema no passaporte, e até resolver essa situação, né, até entregar essa declaração retrocedente, até resolver tudo e desbloquear o CPF, às vezes demora ali 24, 48 horas, e causa esse incômodo para o investidor. Então, às vezes, né, mais vale entregar do que correr esse risco de ter esse CPF bloqueado. A segunda obrigação fiscal do investidor em relação aos seus investimentos é o pagamento do imposto de renda. Quando que isso ocorre, né? A declaração a gente já sabe que ela é anual, então a gente entrega uma vez ao ano. O pagamento do imposto de renda acontece sempre que o investidor tiver operações com lucro na bolsa de valores. E quando que acontece esses ganhos, né? Nós temos dois tipos de ganhos. Nós temos o ganho de capital, que é quando nós compramos e vendemos ações ou outros ativos. Então, compramos por um valor inferior e vendemos por um valor superior e gerou ali uma operação de lucro. Esse ganho de capital na bolsa, ele é tributado, né? Então, a gente paga impostos de renda sobre ele. E nós temos também os dividendos, os rendimentos, né? Que é muito utilizado para o pessoal que quer montar carteira e quer construir renda passiva. Os dividendos, rendimentos, eles são isentos de imposto de renda, mas eles também são informados na declaração de ajuste anual, né? Então, na verdade, a declaração de imposto de renda do investidor ele é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que informar vários detalhes. Mas o pagamento do imposto de renda, ele sempre vai acontecer quando o investidor ele tiver o ganho de capital na bolsa de valores. Então, se há um investidor que ele realiza operações de compra e venda, tem que ficar atento à apuração do imposto de renda. Eu também falo bastante em relação ao perfil do investidor, né? Então, quem é meu aluno aqui sabe que isso difere bastante no tratamento em que a gente atende esse cliente. Porque nós temos aqueles investidores que eles compram, montam carteira, né, com a intenção de investir a longo prazo, recebimento de dividendos. Esse tipo de investidor, ele não vai ter, ou se tiver, esporadicamente, a figura do imposto de renda a pagar. Então, o investidor que ele investe a longo prazo, ele se preocupa mais com a entrega da declaração do imposto de renda, de informar os seus investimentos na declaração, né? Agora, se há um investidor que ele busca seus lucros mais no curto prazo, que realiza operações de compra e venda, esse tipo de investidor ele já necessita ter uma assessoria, né? Ter uma apuração mensal do seu imposto de renda. Porque o imposto de renda, ele incide mensalmente. Então, sempre que ocorrer um lucro, o pagamento ele deve ocorrer sempre no último dia útil do mês subsequente. E o que muita gente se confunde é que
Na declaração do imposto de renda, por exemplo, é uma declaração de ajuste anual, né? Então, na declaração, nós informamos tudo que a gente pagou durante o ano de imposto de renda, tudo que a gente recebeu, e é feito um balanço, né? Se a gente pagou a mais ou a menor, e ver se a gente tem imposto de renda a pagar ou a restituir. No caso dos investimentos, esse a pagar em relação aos investimentos, ele não entra nessa conta da declaração. Né? Esse IR ele tem que ser pago nos meses em que ocorreram o ganho de capital. Então, se você não faz ali esse acompanhamento mensal, não faz essa apuração, deixa só para a época da declaração, você acaba tendo que recolher esse imposto de renda com multa e juros retrocedentes. Por exemplo, a gente entrega a declaração, vai entregar a declaração de 2022 só em março de 2023. Então, vamos supor aí que o investidor ele tenha realizado compra e venda de ações aí durante o ano, não se preocupou, porque vou informar tudo na declaração, faço o ajuste e pago tudo lá na declaração, né? Mas ele teve impostos de renda em março, em abril. Então, esse IR de março e abril, ele vai pagar lá um ano depois, com multa e juros por atraso, né, que ele deveria ter pago um ano antes. Então, essa é a importância de fazer sempre o cálculo mensal do imposto de renda nas operações na Bolsa, tá? E de alguma dúvida até então? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a apuração. Por mim tá ótimo, tá? Pode continuar. Posso continuar? Então, gente, a apuração de um imposto de renda de um investidor, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, como funciona. A gente costuma dividir, né? Eu vou explicar mais a minha metodologia, né, para simplificar para vocês. A gente divide em três partes a apuração dos investidores. Nós temos vários tipos de ativos na bolsa, né? Então, nós temos ações, opções, fundos de investimentos imobiliários, BDRs, fundos, mas nós temos dois tipos de operações, que são as operações day trade e as operações swing trade. As operações day trade são aquelas que o investidor ele compra e vende ação no mesmo dia. E as operações swing trade é quando a compra acontece em um dia e a venda acontece em qualquer outro dia que não é o dia da compra. Por que é importante saber a diferença desses dois tipos de operação? Porque a tributação é diferente. Tá? Então, por isso que a gente, na apuração mensal do IR, a gente tem que fazer separação dos tipos de operações, porque tem alíquotas tributárias diferentes entre elas. Tá? Então, por exemplo, nas operações swing trade, também conhecidas como operações comuns, o investidor ele comprou uma ação em um dia, por exemplo, comprei uma ação ontem e vendi hoje. É uma operação comum. A compra e a venda ocorreram em dias diferentes, né? Então, eu vou pegar todas as operações comuns que ocorreram durante o mês, operações fechadas, né? Compra e venda, e eu vou verificar o resultado dessas operações, se deram lucro ou prejuízo. Tá? Os lucros e prejuízos, eles são compensados, porque algumas operações podem ter dado lucro, outras operações podem ter dado prejuízo. No final, eu devo somar e verificar se o total dessas operações resultaram em lucro ou prejuízo. Tá? Se resultaram em lucro, os lucros das operações swing trade, das operações comuns, são tributadas a 15%. Tá? A Thaís, mais resultou em prejuízo. Esse prejuízo ele fica a compensar. Então, no próximo mês, esse investidor ele pode compensar esse prejuízo com as operações de lucro. Então, os prejuízos na bolsa de valores eles são totalmente compensados, tá? Desde que declarados corretamente, né? Agora, nas operações day trade, né? A gente vai pegar todas as operações em que o investidor comprou e vendeu no mesmo dia. Todas essas operações de compra e venda fechadas no mesmo dia. Resultou em lucro ou prejuízo? Se resultou em lucro, as operações day trade elas são tributadas a 20%. Então, quando a gente faz uma apuração mensal do investidor, primeiro passo
é separar as operações swing trade e das operações day trade para fazer essa separação. E tem uma terceira aba, né? Uma terceira perninha da apuração que eu digo, que são as apurações com os fundos de investimentos imobiliários. Por quê? A gente faz uma apuração somente dos fundos de investimentos imobiliários, porque eles têm uma tributação exclusiva. E também eles são declarados separadamente na declaração do imposto de renda. Então, é muito mais fácil, né, que a gente já tenha esses dados separados já durante o ano. Então, nos investimentos com fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, independente se a operação foi day trade ou swing trade, ela vai ser tributada a 20%. Deu para entender? Não ficou um pouco Então, confuso? o FII, ele foge da regra, o Thay? Sim, o FII ele foge da regra. Então, todos os ativos, tirando o FII, ele tem uma apuração exclusiva, né? Ele, ele tem a alíquota própria, então, independente se você faz day trade com ele, vai ser 20%. Se você fez operação comum, vai ser 20%. Então, qualquer tipo de operação é a alíquota única dos FIIs. Então, ele foge da regra. Já nos outros tipos de ativos, daí vai depender do tipo de operação que você fez. Então, por exemplo, eu posso ter feito operação de compra e venda de ações e eu operei day trade. Então, eu vou tributar 20%. Mas eu posso ter feito operação com ações também em operações comuns, que eu vou tributar 15%. Eu sempre vou tributar o meu lucro, independente de quanto seja esse lucro, Thay? Não, daí tem um adendo. Tem a isenção dos 20 mil também. Para o swing e o day? Não, somente para o swing trade. Somente para ações também. Eu vou explicar agora, então. Então, gente, daí no swing trade, no day trade, entra todos os tipos de ativos, né? Então, nós vamos colocar ali ações, opções, BDRs, ETFs, tudo dentro do swing trade e day trade, separando pelos tipos de operações. Mas existe uma isenção, a isenção dos 20 mil. E quando você for fazer essa apuração, você precisa verificar se está enquadrado ou não dentro dessa isenção. A isenção dos 20 mil funciona da seguinte forma: se no mês o total das vendas em ações for inferior a 20 mil reais, os lucros nas operações comuns, swing trade, são isentas de imposto de renda. Ou seja, vou pegar ali, vou somar todas as minhas vendas de ações, independente se foi day trade ou swing trade. Pegar todas as vendas de ações que eu tenho. Então, a isenção dos 20 mil, vale lembrar que é só para ações. Então, se eu tive lucro com BDR, se eu tive lucro com opções, vai tributar normalmente, conforme o tipo de operação. Mas as ações, né? Eu preciso verificar se eu tenho isenção das ações ou não. Então, vou pegar todas as vendas de ações. Fechou 20 mil reais? Não, está abaixo de 20 mil reais. Vamos exemplificar que eu vendi 10 mil reais de ações no mês. E eu tive um lucro de 500. Esses 500 reais que eu tive de lucro de ações, eles serão isentos de imposto de renda. Ah, mas eu tive 100 reais com opções e 100 reais com FIIs. E esses 200 reais vão ser tributados 20% dos FIIs e 15% de operações comuns. Mas os 500 reais que eu tive de lucros de ações, esses 500 reais, eles são isentos porque o total das minhas vendas no mês foi inferior a 20 mil reais. Só podemos considerar somente a ação. Então, Ficou claro? quando eu for apurar o meu resultado, eu peguei um cliente, ele me trouxe as notas de corretagem. A primeira coisa que eu vou ter que fazer eu vou separar as notas, o que for day e o que for swing trade.
Se Isso. dentro desse swing trade, as minhas transações dentro dos 30 dias for inferior a 20 mil, não há o que se falar em ofertar o meu lucro à tributação. Sim, sim. Lembrando que na mesma nota de corretagem pode ter operações day trade também, né? A Só mesma que nota, inferno. na mesma nota, sim, na mesma nota de corretagem pode ter. E só que as vendas day trade também conta no cálculo. Então Então, é tem as todas as. Então, assim, todas as vendas de ações. Tu vai somar, independente do tipo de operação. Só que a isenção é que só vale para as operações swing trade. entendi. Entendeu? É complicadinho, né? Mas depois, Depois vai. depois vai. Exatamente. E, Então, pode falar. Thay, eu tenho uma dúvida quando a gente encontra um cliente que, por exemplo, eu já peguei alguns casos, né? Como que você forma o seu preço? Quando você encontra um cliente que ele opera na bolsa, você faz por mês, para você apurar quanto que vale, né, o seu trabalho, assim, a formação do seu honorário. Você verifica se ele apura, se ele faz esse cálculo, ou você presta esse serviço junto. Ou quando o cliente vem para você, ele já vem com um cálculo elaborado dessa apuração desse resultado. Então, daí nós temos N situações, né? De qual cliente vem. A maioria deles vem sem a apuração e a maioria deles vem já quando está com a corda no pescoço, quando já está com malha fina, né? É, mas o que eu costumo trabalhar, né? Eu costumo oferecer assessoria mensal para os investidores. Só que tem aquela questão que eu explico também no meu curso, a relação que cada perfil do investidor. Então, o perfil do investidor ele tem um tratamento diferenciado, né? Porque nós temos aqueles que são os buy and hold, que investe a longo prazo. Então, esse tipo de investidor, eu tenho um preço tabelado para ele para a declaração do imposto de renda, que é quando ele vai precisar de mim, né? Ou se eventualmente ele efetuar alguma venda durante o ano. Mas esse perfil de cliente, ele não tem a necessidade de um acompanhamento mensal, porque ele não efetua vendas, né? Porque o pagamento do IR e a apuração é que é mensal, né? Então, esse tipo de cliente eu já tenho meio que uma tabela para declaração anual. Quando o investidor ele tem a necessidade do cálculo, daí eu verifico quais são os tipos de ativos que ele opera e o montante, o volume que ele opera mensalmente. E daí sim eu formo um preço de honorário mensal com ele, que engloba a declaração de ajuste anual, a consultoria tributária, né? Caso eu dou ali aquelas dicas para ficar dentro da isenção dos 20 mil, e também a proteção de malha fina. Então, eu ofereço também isso, né? Caso ele caia em malha fina ali, a gente resolve para ele. Mas, claro que não é para cair, porque a gente já faz esse acompanhamento mensal, né? Mas a formação de preço, eu meio que já tenho já uma tabela dos meus preços, né? Então, o que que eu pergunto? O que que eu vejo? Ele já tem, dificilmente o investidor tem um acompanhamento mensal. Normalmente ele procura sem esse acompanhamento mensal. Chega ali na época do imposto de renda com um ano inteiro para apurar. Daí eu verifico quais que são os tipos de ativo e o volume que ele tem, e daí vai acrescentando nessa tabela, né? É só ações, é um investidor que só montou carteira, é um valor específico. O investidor que ele teve operações de compra e venda, é um montante, daí vai aumentando. Né? Se for criptoativos, se tem cripto também, vai acrescentando. Investimentos no exterior também vai acrescentando. Então, eu monto, né, montei ali uma tabela, até no curso IR na Bolsa para Contadores, eu também ensino, né, nesse 2.0, eu ensino essa fase de precificação também, mas eu monto dessa forma, conforme o trabalho que o investidor vai dar, né? Então, é essa mensuração que eu faço.
Thay, aproveitando que você falou, explica um pouquinho para nós que o pessoal confunde a questão dos criptoativos com investimentos, né? E a gente tem uma segregação importantíssima na tributação. Eu me deparo com algumas pessoas que acabam me questionando, né? Não é o meu foco, eu não sou especialista nisso, mas às vezes o pessoal vem perguntar, mas eles acham que os criptoativos, apesar de ser investimento, a configuração legislativa brasileira não dá esse caráter de investimento, né? Explica um pouquinho para nós, Thay, essa questão dos ativos, dos criptoativos. Uhum. Então, os investimentos em bolsa de valores, eles são fiscalizados por um órgão, né? Eles têm a CVM. Já os criptos, eles não têm fiscalização, eles não possuem um órgão fiscalizador. Então, aqui no Brasil, eles não são considerados investimentos. Até por isso que a tributação é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil, até a forma de declarar tem um entendimento diferente em relação às criptos, né? Então, quando se fala de investimento, tem toda uma sistemática em relação às questões tributárias, questão de declarar os investimentos. Os criptos, eles não são considerados investimentos no Brasil, possuem um órgão fiscalizador, eles são considerados bens, tipo assim, um investimento como se você fosse comprar moedas de fora, mas não são considerados bens. Então, quando você declara, na sua declaração de imposto de renda às criptos, você coloca lá na ficha de bens e direitos, e até a apuração, ela é pelo GCAP, né, a apuração de ganho de capital, porque ela é considerado algo que você comprou, que tem ali uma valorização, mas ela não é considerado um investimento, porque ela não tem esse acompanhamento, não tem uma fiscalização, nem uma legislação tributária em cima das criptos, não tem um acompanhamento. Né? Então, aqui no Brasil, isso ainda não é regulamentado como investimento. Mas incide também o imposto de renda sobre o ganho de capital. Né? Até a Receita Federal ela tem buscado maneiras de rastrear essas operações, né? Hoje a gente tem a declaração da IN 1888, que obriga ali as corretoras a entregarem para a Receita Federal todas as transações, né? Só que somente as corretoras nacionais. Então, muitos investidores eles estão optando por investir em exchange no exterior, porque nas exchanges do exterior não tem, né, não passa essa informação aqui para o Brasil. Então, muitos investidores, eles não querem declarar esses investimentos, essas aplicações em criptos, né? Mas o que eu considero que não é uma boa opção, porque a questão das criptos é algo que pode valorizar muito, né? Então, eu já vi vários casos aí do pessoal que investiu em cripto, teve uma alta, né? Teve aí uma grande valorização, fez ali o resgate, né, a aplicação, e depois tem que justificar o aumento desse patrimônio para a Receita Federal, né? E daí da onde que surgiu? Então, a Receita, ela tem feito ali algumas tratativas em relação aos criptos, né? Principalmente pela declaração da IN, mas que ainda foge bastante, né? O pessoal ainda prefere investir nas exchanges do exterior para não ter esse cruzamento de dados, né? Thay, quem investe, então, em criptoativos em exchange, ele não está submetido à IN 1888. Então, a IN 1888 é uma declaração mensal, né, que você passa para a Receita Federal todas as suas transações com cripto. Quem é que está obrigado a entregar? As exchanges nacionais. Se o investidor ele opera em exchange nacional, ele não precisa entregar a declaração, porque a exchange já entregou para a Receita Federal. Mas se ele opera no exterior ou fora de exchange,
ele está obrigado a entregar, principalmente se ele opera acima de R$ 35.000. Uhum. Só que a Receita não tem como fiscalizar isso ainda. Então, Então ainda na verdade, ele tem. Eu sou investidor de criptoativos, eu opero por fora ou fora do Brasil. Eu teria, pela instrução normativa 1888, a obrigatoriedade de fazer a declaração. sim, Porém, como a Receita não tem lastro, se eu não o fizer, talvez eu não seja, caia na malha fina. sim. Por enquanto, sim, né? Mas assim, ó, eu como contadora não posso dizer que você não vai cair em malha fina, né? Mas por enquanto, assim, não tem um cruzamento específico em relação a isso. Mas tem essa questão que eu falei, né? O declarar, tu não tá pagando para declarar, né? E daí tem essa questão de você repatriar e ter que justificar o aumento de patrimônio. Porque nesses que investiram muito, eu já vi um único caso onde a pessoa ela não declarou, né, que ela estava tendo a aplicação de criptoativos e teve uma supervalorização, e depois como é que ela justifica aquele ganho se ela não declarou anteriormente, né? Uhum. Exatamente. Isso, Exatamente. Aqui no escritório a gente teve 2 casos assim, já faz uns 3 anos, bem quando teve aquela alta do Bitcoin. O pessoal que investiu em Bitcoin há um tempo, e daí deu aquele estouro em Bitcoin, e a pessoa, assim, teve, nossa, um aumento de patrimônio absurdo, e para justificar. E eles não querem pagar o imposto de renda, a né? gente não quer, a gente não quer. E daí é complicado, assim. Então, essa questão aí dos criptos ainda é bem obscuro em relação, assim, à tributação, à receita, a cruzamento. E tá, mesmo estando nessa situação diferenciada, então a regra que eu vou aplicar vai ser a mesma regra que eu aplicaria para qualquer venda de capital, de qualquer coisa que eu tenha. Sim, sim. Daí nos criptos, né, tem a isenção também. Se você vende abaixo de 35.000, o lucro é isento. Se for acima, daí é tributado a 15%. Então, foge totalmente da regra dos ativos, né? É totalmente, porque não é considerado um investimento. Thay, agora conta um pouquinho para a gente tem algum tipo de investimento que não seja a poupança, que a gente já conhece, que esteja fora do âmbito da tributação? Fora do âmbito da tributação, seria só os investimentos em renda fixa, que tem uma tributação mais baixa. É, e algo assim que os investidores utilizam muito é os investimentos em FIIs, só que com a estratégia de não vender, né? Porque os FIIs, eles rendem os dividendos mensais. Os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, né? Então, a montagem de carteira dos FIIs, os fundos de investimentos imobiliários, diferente de ações, né? As ações, elas também distribuem os dividendos. Mas as ações, quando a gente investe em ações, nós estamos nos tornando sócios de empresas. Então, as empresas, elas distribuem aqueles lucros trimestralmente ou anualmente, né? Quando você investe em um fundo de investimento imobiliário, você aplica o dinheiro em um fundo, o fundo compra imóveis e aluga esses imóveis. E esse aluguel vem mensalmente. O aluguel é distribuído entre os investidores do fundo. Então, é esse dividendo mensal que você recebe, né? Então, use os fundos de investimentos imobiliários, é até por isso que eles têm essa alíquota diferenciada, porque ele ficou muito popularizado por conta da montagem de carteira. Então, muita gente tem como estratégia hoje, todo mês, ele comprar fundos de investimentos imobiliários para aumentar a sua renda passiva.
porque todo mês vai caindo ali os dividendos na conta do investidor. Então, vai aumentando o patrimônio. Desde que ele não tenha em mente a questão da venda desses fundos, né? Porque daí, se vender, vai ter a tributação do imposto de renda. Mas os dividendos, os recebimentos, ele é isento. Por isso que ele se tornou aí um dos investimentos mais queridinhos entre o pessoal aí que quer aumentar o patrimônio. E tá, e tem um valor base que nem a gente encontra, por exemplo, num tesouro direto ou numa ação ou não? Não. Sabe, tesouro direto, se eu não me engano, no mínimo R$ 30 você consegue investir, É, né? No mercado de ações também, consegue investir com bem pouco, né? No mercado à vista, só consegue negociar lotes de 100. Mas hoje nós temos ações aí valendo R$ 1 na bolsa. Não sei se é vantajoso, né? Depende muito aí do ponto de vista do investidor, né? Tem aí a questão do perfil do investidor que eu tanto falo. Se é um perfil que quer montar uma carteira para ter rendimento a longo prazo, renda passiva, talvez investir em ações muito baratas não seja algo vantajoso, né? Mas se é um investidor que ele quer comprar e vender e ter lucros ali no curto prazo, porque a bolsa de valores, ela é assim, né? Ela oscila os valores das ações, o valor dos ativos, conforme a lei da oferta e da procura. Então, ele consegue, sim, aplicar. Nós temos o mercado fracionário, que você consegue comprar frações de ações, né? Então, não precisa ser lotes de 100. Então, com um valor baixo, você consegue negociar e você vai comprando e vendendo. Então, compra na baixa, vende na alta e vai aumentando sua carteira. Então, depende muito do perfil, do objetivo que o investidor ele busca. Né? entendi. E tá, uma outra coisa. Quando o investidor ele vai comprar no mercado de ações, né, que ele decide, e ele monta uma carteira, tanto com renda fixa e com renda variável, quando ele traz para nós essas notas de corretagem, né, no caso da renda variável, a leitura, quando a gente vai interpretar, como que a gente faz a leitura desse documento, dessa nota de corretagem? Chegou que, às vezes, eles nem sabem o que eles estão fazendo, né? Então, como é o feeling que eu aplico, né? Para mim entender quais são as características que eu posso identificar ou na operação ou na nota de corretagem, para eu tentar elucidar o que às vezes ele não sabe. Então, se ele. Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Ele chegou para você com a documentação, Com nota de ele vê corretagem. nota de corretagem. Tá? Então, ali nas notas de corretagem é como se fosse uma nota das negociações dele. Né? Então, ali tu vai conseguir ver quais são os tipos de ativo que ele opera, quais são os mercados que ele opera. Então, as notas de corretagem, para mim, são os documentos principais, né? Se ele investe em renda fixa, não vai ter nota de corretagem. Eu esqueci de falar da tributação de renda fixa. As tributações em renda fixa, elas são tributadas na fonte, né, no ato do resgate. Então, é diferente, não tem a apuração mensal do IR, né? Então, é como se fosse uma poupança, né? Então, assim, você aplica ali o investimento em renda fixa, quando você for resgatar esse investimento, você já resgata líquido do IR, tá? E a alíquota vai variar de acordo com o tempo da aplicação do investimento. Então, quanto maior o tempo aplicado, menos você paga de imposto de renda. Então, se ele investir em renda fixa, não vai ter nota de corretagem. Tá? Então, vai ter nos informes de rendimentos da corretora. O informe de rendimentos da corretora vai ter ali todos os investimentos que ele tem em renda fixa. Tesouro, CDB, tudo vai ter detalhado lá. Nas notas de corretagem, tu vai encontrar os investimentos em ações, em FIIs, BDRs, fundos, se ele opera no mercado de opções, o que mais?
Se ele opera no mercado futuro também, mercado futuro, ele opera day trade, normalmente são notas de corretagem que são bem extensas. Então, ali pelas notas de corretagem, tu vai conseguir ver a movimentação que ele tem. Quanto maior o movimento de notas de corretagem, maior vai ser o teu trabalho, né? Maior vai ser o gasto de tempo que você vai ter para apuração dele. Então, na verdade, pelas notas, você vai conseguir ver quais são os tipos de mercado que ele opera, quais são os tipos de ativo que ele opera e o montante. Então, por exemplo, o cliente chega para mim, principalmente, né, para pedir o orçamento, eu não passo orçamento sem ver as notas de corretagem do cliente. Né? Porque muitas vezes ele pode falar assim para mim, eu operei pouco. O Giovanni já dá uma risadinha, porque a maioria faz isso. Eu operei pouco. Pode falar, Giovanni. Teve um caso que a pessoa disse assim, não, eu só fiz umas operações na bolsa em opções, né? Tá, mas me diz mais ou menos quanto aí. Eu não tinha um formulário de questionamentos, né? Pronto. Daí a gente foi conversando. Não, mas só umas. Tá, então eu vou te mandar lá. Quando ele me mandou, tinha mais de 1.000 operações. Era do ano todo. E com lucros, e daí o IR ainda ficou atrasado, né? Porque deveria ter sido apurado no mês e passou, virou uma confusão. Assim, meu Deus, eu tenho que pagar tudo isso. Sim, exatamente. Exatamente. Os clientes chegam para nós, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então, para a gente tentar entender, assim, tá, quais ferramentas eu vou utilizar para analisar esse cliente? Você falou as notas de corretagem. Você costuma pedir o extrato do SEI, Thay? Também peço extrato do SEI. Eu peço a nota de corretagem, Camila, porque no extrato do SEI, no começo, eu pedia só o extrato do SEI, que é mais fácil para o cliente te entregar, né? Só que não saem as operações do mercado futuro. E as operações do mercado futuro são as mais extensas, né? Então, eu peço o SEI e as notas de corretagem. Então, é indispensável antes de tu prestar um orçamento. Porque senão, às vezes o cliente, às vezes não é nem na maldade, ele realmente não tem noção do trabalho que isso vai te dar, não tem noção de como funciona a apuração. Então, para ele, foi só alguns investimentos na bolsa, foi só, né? E acaba que você dando um orçamento injusto em relação ao trabalho que você vai ter para resolver, e você fica ali numa situação embaraçosa com o cliente, né? Então, sempre pede as notas de corretagem, dá uma analisada, vê ali, com as notas de corretagem, o relatório SEI, você já tem uma prévia, já tem uma visão da apuração, do que vai ser aquela apuração do cliente, né? Ele já consegue passar um orçamento. E o Giovanni, até a gente estava conversando sobre a aplicação até de um questionário, né, para o cliente, um forms, em que ele responde ali os tipos de mercado que ele opera, isso também facilita ali na hora da contratação, na hora de passar um orçamento. Principalmente aí a gente que, né, que é contador, que está chegando perto aí da época do imposto de renda, facilita aí muito o nosso processo. Até porque, tá, não sei se já aconteceu com vocês, de eu chegar no cliente, né, ele chegar em mim e eu falar assim, olha, me passa o extrato SEI, né, ele olhou assim para mim e falou, o que é SEI? Sim. Gente, você não faz investimentos? Como é que você não sabe? Então, tá, como a gente está gravando, explica um pouquinho para a gente o que é o SEI e o que eu encontro lá dentro, que vai auxiliar nós na prestação de serviço. Então, o SEI, na verdade, ele já é antigo. Agora a gente tem um novo relatório, que é no novo portal da B3. Muitos investidores, eles realmente não sabem porque eles não acessam esse portal da B3, né? Muitos dos meus clientes, eles vão conhecer por eu solicitar, né? Mas é um portal que todo investidor, que você fez ali uma conta na corretora, você já passa a ter esse cadastro, o seu cadastro na Bolsa de Valores. É automático, Thay? Sim, é automático. Abrir uma conta na XP, na Toro, já vou... Já vai. Você já tem ali o cadastro automático, é o seu cadastro da Bolsa. Na época do relatório SEI, era um portal mais simples, né? Eram os relatórios mais simplificados, né?
Do ano passado para cá, esse portal foi atualizado e ele está bem completo, bem robusto e facilitou bastante para nós até fazer a apuração, porque começou a sair relatórios até em Excel, né? O que é o relatório SEI? Que agora é relatório de negociações, tá? Negociações de ativos, se chama. É um relatório que você entra lá no seu portal da B3, portal do investidor, entra negociações de ativos e você tira um relatório de todas as negociações que ocorreram durante o ano. É como se fosse um extrato. Então, tudo que tem na nota de corretagem vai sair em forma de relatório. Então, antes eu só pedi o relatório SEI, que era bem mais fácil, né, do que o cliente tirar todas as notas. Mas antes não saía o mercado futuro, né, por isso que eu pedia as notas de corretagem. Peço ainda também, né, mas aí o novo relatório SEI, tu consegue tirar ele até em Excel. E daí você consegue fazer filtros, fazer conferências, ficou bem bacana ali o Portal B3. No Portal B3 você consegue tirar relatórios de proventos, relatórios de posição em custódia, relatórios de movimentação. A relatório de movimentação entra também, é como se fosse daí um extrato, né? Como se fosse um extrato. Entra as bonificações, entra os recebimentos de rendimentos, dividendos. Então, ficou um portal bem completo para o investidor. Encontra tudo que é informação dentro do portal da Bolsa. E tem algum que não está lá, Thay? Ou não mais? Não, a não ser o informe da corretora, né? Normalmente eu peço os dois, né? Peço o relatório da B3 e os informes da corretora. Então, o informe de rendimentos anual da corretora, ele pega no site da corretora. Tem também o relatório do imposto de renda retido da fonte, que também é na corretora. O imposto de renda retido na fonte, a corretora realiza essa retenção sempre que o investidor realizar alguma venda com lucro na nota de corretagem. Então, ela retém um pequeno valorzinho ali da nota e repassa para a Receita Federal como um adiantamento do imposto de renda. Isso faz com que acuse para a Receita Federal que esse investidor realizou operações de venda, né, que a gente chama de dedo duro. Então, a gente também tira esse relatório do imposto de renda retido na fonte lá da corretora, porque esse IR que já foi repassado pela corretora, nós abatemos também do imposto de renda a pagar, ele é compensado, né? Então, por isso que a gente utiliza ele também. Então, na verdade, né, Thay, quando a gente for começar a elaborar aquela listinha lá de documentos para a gente fazer o nosso IR aí dos próximos meses, é importante, então, colocar, quando a gente for prestar, como a gente tem uma listinha separada, como empreendedor, como a gente tem só para o CLT, é importante, então, mencionar também esse nota de corretagem e extrato da B3, né? Sim, eu coloco sempre, né? Notas de corretagem, relatório de negociações, relatório de proventos, relatório de posição de ativos e informe de rendimentos. Uhum. Esses são os documentos básicos para a declaração do imposto de renda de um investidor. Que já é bastante, né? E já é bastante coisa. É bastante. Pessoal, tem mais alguma dúvida para a gente colocar para a nossa convidada de hoje? Eu já falei bastante. Já eu queria fazer uma colocação, Camila. Pode fazer, Má. Eu não sei, a maioria do pessoal que está aqui online, eu acho que é da área contabilidade, tem a Michelle, que é advogada, a Daniela, eu não lembro o que é, se é contadora, acho que é também. Eu não sei se vocês tiveram insights, né? Eu estou olhando para o celular, só que está gravando aqui. Com relação a essa questão de serviços. Até seria legal a Alexandre ou a própria Vanderleia comentar, mas no sentido assim, uma vez que aumentou os investidores no mercado, né, como a Thay comentou no início, essa questão da prestação, da nossa prestação de serviço, né? Nossa, não porque eu não presto serviço, mas dos contadores no geral, no sentido de reformular, porque eu vejo que muitos contadores têm um preço fixo ali, né, para fazer a questão do imposto de rendas, do imposto de renda, alguns mais, outros menos, mas eu acho que
essa característica dos investidores trouxe para quem presta o serviço essa questão de repensar o seu modelo de cobrança, né? De repente, oferecer uma assessoria uma vez por mês, né? Então, se você ter uma continuidade ali, se você ter o cliente presente no seu escritório todos os meses. Não sei como que é lá na Ozaki, Alexandre, se você quiser comentar. A dúvida que eu tenho, Thaís, é como que vocês fazem a apuração aí? É na mão isso? Tem algum sistema que é feito? Então, a apuração, a gente utiliza sistema hoje, tá? Uhum. Se for clientes que com pouca movimentação, eu prefiro fazer manual, via planilha. No Excel. Né? No Excel, por conta da precisão dos cálculos, do preço médio, tudo, né? Tem a questão também da data de liquidação e data de execução, né? Que para fins de imposto de renda é considerado sempre a data de liquidação. E a maioria dos sistemas, eles utilizam a data da nota de corretagem. Assim, tem a data fim aí, né? A data 31 é realmente sempre dá divergência isso, né? sempre dá divergência, né? Então, em questão de otimização, a gente utiliza sistema sim, só que sempre tem que estar batendo ali os valores, né? Então, a gente sempre tem um controle à parte. Eu ainda não encontrei um sistema que eu diga assim, não, 100% redondo. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? Utiliza sim, utiliza processo, até porque se você for preencher planilha, tem clientes que são trader, nossa, você morre preenchendo planilha, né? Mas é muito importante ter o conhecimento de como funciona a tributação para identificar, né, essas questões de erros, tudo, e fazer esses acertos. Então, nós utilizamos o sistema aqui, mas essa questão principalmente da data de liquidação e execução, a gente faz o controle à parte, porque eu ainda não encontrei um sistema 100%. E eu sempre faço prova real também, né, porque eu tive vários sistemas que tinham erro de cálculo, até erros básicos de alíquota, de troca de alíquota. Bacana. Eu fui tirar dúvida, né, Marcia? Era para falar como era no Ozaki. Aqui também vamos lá. a gente usa planilha aqui. Usa planilha, Camila? Eu prefiro. O sistema dá diferença. Dá diferença, né? Eu utilizo mesmo por conta de otimização, né? Então, cliente com muita movimentação, a gente precisa entregar, mas eu sempre que posso, eu prefiro a planilha. Somos raiz, né? A gente presta serviços mensais aí, né, para investidores que realmente, né, são sérios aí, né, no mercado, né? Então, assim, o cara realmente a gente tem clientes que, assim, são investidores mesmo, né? Não tem outra atividade, só opera na bolsa de valores mesmo, né? Que então legal. faz com a gente, então assim, é mensal. E tem, né, os aventureiros, né? Que aí aparece imposto de renda, né? Sim. E aí, imposto de renda, a gente sempre tem um adicional aí de trabalho, adicional de preço também, né? Então, assim, como a Thaís comentou, né? Tem vários preços, à medida aí que vai aparecendo, a gente usa planilha, mas assim, a gente até o ano passado só usava planilha, mas a gente pegou alguns clientes aí com 1.500 notas de corretagem aí não tem como fazer na mão. É algo que, poxa, repassa para o cara a anualidade do sistema, né? O preço do sistema, embute aí isso daí no serviço, o cara paga sem reclamar, e assim, tem um serviço, né, tranquilo aí pra gente, então é algo aí que a gente está começando a usar aí faz um ano aí que a gente usa o sistema por conta desses clientes aí mais agressivos aí, né, na questão aí de estar fazendo day trade, opções. Tem um cliente que a gente pegou day trade, swing trade, opções, criptomoeda, tudo numa no mesmo dia? Um mês só. Então, assim, é bem complicado. Cara, tinha de tudo na sua declaração. Então, é algo assim, não tem como fazer na mão isso, né? Sim, não tem. Não é algo que
que facilita bastante a questão dos sistemas, tem esses ajustes aí necessários aí, né, essas verificações, análises, dá uma diferencinha aqui, outra ali, Uhum. mas é algo que a gente tem feito dessa forma, tá, Marcia? Sim. Nós também aqui. Tem um Ah, cliente que está com tudo vocês isso na comentaram uma questão, cabeça. Camila, começou a questão de investimentos aí, né, sem imposto de renda, tem os LCAs, LCIs, né, então eles também acabam não tendo uma tributação isentos aí, né, de imposto aí, né, é similar aí à poupança, só que eles oferecem um rendimento maior, né, então eles também não têm a questão de tributação de imposto de renda em cima deles. E uma dúvida que eu tenho, Thaís, é a questão do Fiagro, né? Que também é uma coisa nova, né? Eu não sei se ele está junto ali com o FII ou se Junto, está junto com o FII. junto. É a mesma tributação. Tá. Mesma tributação. A gente junta daí, né? A gente faz quando tem, a gente teve 2 clientes só até agora. A gente faz a gente sempre divide, né? A tributação day trade, swing trade e FIIs. Daí a gente coloca junto nos FIIs. Tá, E a bacana. tributação é igual a do FII ou É tá? igual. Aham, igual a do FIIs. Independente se day trade ou swing trade, qualquer lucro vai ser tributado a 20% e não tem nenhuma isenção. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma dúvida para colocar para a nossa convidada? Márcia, quer fazer alguma ponderação? Não, Camila. Ótimo. Thay, muito obrigada pela sua aula, sempre muito enriquecedora. Todos que participaram também, quero agradecer muito. Podem aguardar que no e-mail de vocês vai chegar o nosso certificado de participação. Thay, obrigado pelo seu tempo, sensacional, como sempre, compartilhando conhecimento. Dani, obrigada por estar aqui, o Giovanni, a Vanderleia, a Michele, Alexandre também. Bom, Muito obrigada, a gente quase no Natal e a gente aqui estudando. Eu espero vocês no mês que vem, na nossa próxima aula dialogada, viu? Fiquem com Deus e muitíssimo maravilha. obrigada. Thay, obrigada. Obrigada, Camila. Eu que agradeço o convite. Bom Natal para Obrigadão. vocês Beijão aí. para vocês. Deus Todo mundo. abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Tchau. noite. Ô, Camila, o pessoal não sei se compartilhou os Instagrams aí, mas depois. Eu acho que seria legal o pessoal colocar no chat, Põe aqui o que seu, aí a Thay. gente. O pessoal coloca aqui também. A gente se seguir. Apesar que eu acho que todos já me seguem aqui. Mas é legal para o pessoal novo aí fazer networking. Pronto. Bacana. Por favor. Tá, eu já sigo, vou seguir também. Peraí, que eu tô no celular, tá difícil aqui, peraí. Tá. A modernidade é difícil para algumas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo pegar o. Pessoal, podemos fazer uma foto? Sim, aham. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Emi, Podemos? Sim. Tudo bem? Pronto, foi. depois a gente marca todo mundo lá e aí vocês conseguem um seguir o outro, enfim. Vou marcar todos vocês. Gente, obrigado, viu? Fiquem com Deus e uma boa noite. Obrigado, viu, Michele, Dani, Alexandre, Vanderlei, Tchau. Dani, tchau, Obrigada tchau. eu. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tô achando todo mundo, Má.